é bom a gente sempre falar de futuro. E o senhor é um cara preparado para o futuro pelo conhecimento que tem, pela estrutura que tem, o arcabouço que tem de conhecimento, de experiência. Hoje, esses esforços que as entidades públicas de empregabilidade, né, no Brasil todo, existem várias, né? No interior a FUNTRAB tem as ramificações dela, mas em Campo Grande você tem a FUNSAT, que é parelho, pau a pau com a FUNTRAB, e é uma concorrência até boa, né, de encaminhamentos. Elas estariam preparadas para um Brasil que ainda é difícil de enxergar, onde fosse mais fácil empregar? Porque ainda é muito burocrático empregar alguém no nosso país e muito caro também, né? A gente não conseguiu arrumar isso nos últimos anos, talvez a pandemia tentou destravar um pouco essa questão, mas depois da pandemia tudo meio que voltou ao que era antes. Porque isso ajudaria também a dinamizar a nossa economia, né? E principalmente abrir a cabeça das pessoas com relação ao momento hoje do trabalho, né? Não tem como você começar numa carreira e terminar na carreira. O senhor mesmo, como advogado, ao ir para a gestão pública, não exerceu só um papel. Você ficou em vários papéis. E até no último desafio, ficou desdobrado numa pasta que tem pelo menos 6 ramificações, né? Hoje em dia, a dinamicidade é a essência de qualquer papel social. E aí a gente ainda trava um pouco mais isso por conta dos impostos, da dificuldade que é você colocar alguém numa empresa. Começa pelo governo federal, Danilo. O governo federal ele tem que estar consciente de que é necessário esse equilíbrio, né? Esse estado impositivo, tributário, uma carga que sobreleva os custos de uma empresa, obviamente vai refletir na falta de abertura de mão de obra, né? O governo federal, com esse papel principal, e aí eu cito a questão do Ministério do Trabalho e Emprego, que deveria ser mais ativo na participação com os órgãos relativos a emprego e renda dos municípios, dos estados, e juntos entender o contexto e buscar soluções viáveis. E eu, nesse período que estive à frente da FUNSAT, não vi isso da parte do Ministério do Trabalho e Emprego, o que obviamente não obstaculizou as ações da Fundação. A Fundação assumiu o protagonismo que lhe é próprio, entendemos o papel da FUNSAT na lei, foi criada para isso. Está fazendo? Não, não está fazendo. Por que não está fazendo? Identifica-se o porquê, então executa-se aquele... Mas num Brasil mais prático, um Brasil com a visão de emprego de primeiro mundo, esses resultados teriam sido muito maiores, né? Já foram grandes, ainda mais para a pandemia. Mas assim, num mundo mais prático, porque o grande mote do teu período lá, da equipe que esteve com o senhor, foi a aproximação com o empresário, né? E esse empresário, ele faz o que ele pode também, né? Ele é um cara pressionado também, né? No nosso país, né? Foi com aproximação com o empresário, mas resgatando aquele início de conversa que nós tivemos da pandemia, foi na confiança do empresário na gestão, adotando as medidas de combate à pandemia, ou preventivamente, ou mais repressivamente. De responsabilidade, né? De falar, não, peraí, o prefeito está aqui. Isso faz com que gera no empresário um senso de confiança na gestão pública. Vai fechar, não vai fechar, vai fechar, não vai fechar. Todo dia tinha uma live. Você se recorda disso? Lembro. Passando os dados. O mercado não fechou. Foram flexibilizados horários. Teve um período em que o Estado impunha uma bandeira cinza. O governo municipal questionava, achava um equilíbrio. Não, foram 310 mil restaurantes em São Paulo durante a pandemia que fecharam. Lá a tragédia foi enorme. Campo Grande teve, sim, alguns impactos, mas foram mínimos, perto de outras capitais. Então, isso fez com que o empresário criasse essa confiança no poder público, e quando a FUNSAT ia até o empresário, ele já sabia um canal que ele podia acessar. Agora, o governo federal, por exemplo, nós temos 2 polos com dificuldade na questão de emprego.
que é a gurizada dos 16 aos 25, e nós temos o público de 50 a mais. Esse inicial aqui, ele é inseguro, ele é inexperiente. Não fica muito na experiência, né? Mas também. ele é muito ativo, ele capta rápido, ele desenvolve rápido. Às vezes ele não é proativo, mas ele capta rápido, ele pensa rápido. E nós temos o público de 50 a mais, que é experiente, é resiliente. Esse público inicial já não é resiliente. Às vezes na primeira barreira ele já desiste. O público mais experiente já resiste mais, mas ele é menos tecnológico do que o outro. Ele já tem mais dificuldade para captar. Só que esse público de 50 a mais, ele já vira um problema de saúde pública, Danilo. Por quê? Porque ele sofre o etarismo, o preconceito pela idade. E o desemprego, como a gente já conversou aqui, a falta dele, na verdade, né, a falta do emprego, o desemprego, ele desmotiva, ele tira o brilho, ele deprime, a pessoa se fecha. Imagina isso com um público de 50 a mais. Um médico americano fez um estudo da década de 60 criticando essa questão do etarismo, que é uma questão de saúde pública. Esse pessoal suicida. E mais que ter o dinheiro no final do mês é a ocupação, né? É o orgulho da ocupação, né? Se sentir útil. Nem que ele te traga uma caneca d'água. Então veja que... A referência social, né, doutor? São muitas as demandas que poderiam otimizar a questão de empregabilidade. Então nós temos todas essas fragilidades sociais, ora por conta da idade, ora por conta do preconceito de raça, de cor, de gênero também, né? De gênero. Então, o governo federal ele tem que ter um olhar atento, um olhar com acuidade, com profundidade a essas situações que refletem na ponta. Refletem na ponta. O empresário tem que ter... Não é só o poder público, o empresário também ele é responsável. Pega uma empresa que tem um turnover alto. Alguma coisa tem, né? O que está acontecendo com essa empresa que não para ninguém? O empresário também tem que se qualificar, o empresário também tem que se adaptar ao recorte histórico que ele está vivendo. Não é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não dá para ser baby boomer, né? Vai morrer, vai sucumbir. Tão instável, né? Vai sucumbir. Então o empresário ele tem que estar atento às mudanças e querer mudar. É por isso que alguns empresários contratam um CEO, um gestor, e não dura muito a relação deles, porque o CEO vai chegar e vai falar assim, olha, esse caminho aqui pode ser interessante. É ousado, mas o resultado pode ser melhor. Ah não, eu sempre fiz assim, vou por aqui. Tá, mas aqui você vai ser mais do mesmo. Mas eu sou tradicional, ortodoxo. Então não vai ter problema. Então, respondendo aquela sua pergunta, que é complexa, as fundações estaduais do trabalho, as casas dos trabalhadores nos municípios, alguns não têm, as fundações sociais do trabalho das capitais, eles precisam de um posicionamento, de uma postura de protagonismo do governo federal. Se o governo federal não se posicionar, não se atentar para as minúcias que envolvem o desenvolvimento não só econômico, o desenvolvimento econômico, né, como mola propulsora da economia, ele alavanca uma série de outras coisas. Então, E desafios sociais também, né? O senhor falou de Ribas, é bem claro isso, né? Vem o desenvolvimento econômico, mas com ele vem um monte de preços. Mas e aí, o prefeito está preparado? Tem uma equipe técnica, não no sentido de questionar a qualificação dos que lá estão. Ele tem um número suficiente de técnicos. Porque não adianta ele pensar em pavimentar, por exemplo, pavimentar as ruas, mas ele não fez drenagem. Opa, já tem um problema estrutural de planejamento aí. Se eu não fiz a drenagem,
Que pode ser um problema legal também para ele no futuro. Né? Lei de improbidade, a depender se foi dolosamente, se teve dolo específico. Lei de responsabilidade fiscal. Então, são uma série de fatores que compõem todo esse Estado brasileiro, que começa pelos municípios.